A paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 12, reta final já, que tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Mais uma lição importantíssima para o nosso aprendizado, e se nós analisarmos aqui no título, está falando sendo a Igreja do Deus Vivo. Não basta ter o título de igreja, é preciso ser, é preciso viver, é preciso levar a palavra, levar o ID do Senhor, é preciso proclamar e viver a verdade que é Cristo. É preciso se manter irrepreensível para um dia se encontrar com Cristo. É algo que é contínuo, é progressivo, é diário. E a verdade prática diz assim, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e as suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Vestes imaculadas quer dizer vestes limpas, sem manchas, íntegras, para um dia se encontrar com o Cordeiro, com o noivo, para um dia nos encontrarmos com Cristo. E nessa aula eu quero apresentar duas dinâmicas para facilitar o aprendizado, e a primeira é exatamente sobre isso, que vai falar sobre ser a noiva de Cristo. E além disso, nessa primeira dinâmica, nós vamos fazer referência aos nomes, aos títulos e às figuras que representam a Igreja de Cristo. O professor vai chegar na sala de aula e pode perguntar para os seus alunos assim. Primeiro pode fazer um momento de interação, de brincadeira, porque o professor vai perguntar aqui, assim, quem tem apelido aqui? Aí o professor espera ouvir o que eles vão falar. Alguns têm apelidos que são carinhosos, outros já não são tão carinhosos, que as pessoas já utilizam para fazer algumas brincadeiras, ou para fazer algumas piadas ou algumas gracinhas. Logicamente, aí o professor pode ouvir o que eles vão falar, mencionar, e aí o professor fala assim, olha, e mãe, quem aqui na classe das irmãs o professor pode perguntar assim, mãe, quais os apelidos carinhosos que tem para mãe? Aí o professor ouve eles falarem, tem a rainha, tem exemplo, tem modelo, e na classe dos irmãos, quem aqui é pai? Quais os apelidos carinhosos que se tem para o pai? Meu herói, minha base, meu exemplo, e filhos, meu presente de Deus, algo que o Senhor me deu, joia preciosa. Então tem vários apelidos que são carinhosos que nós utilizamos. E aí o professor fala assim, só que agora vamos sair dessa dimensão aqui terrena e vamos entrar um pouquinho na dimensão espiritual. Vamos analisar os nomes, as figuras para representar a Igreja de Cristo, a Igreja do Deus vivo. E aí nós vamos começar falando que retrata aqui na verdade prática. Nós vamos retratar a Igreja como a noiva de Cristo. Aí o primeiro nome que o professor fala assim, olha, nós somos a noiva de Cristo. E a noiva, quando ela está próxima ao seu casamento, o que ela faz? Geralmente ela programa tudo, corre atrás dos detalhes, corre atrás dos preparativos, porque ela precisa deixar tudo pronto para o dia do seu casamento. E nós sabemos que Cristo, o nosso noivo, o nosso mestre, virá nos buscar. Porém, do dia e a hora nós não sabemos. E assim como uma noiva, nós precisamos estar a cada dia com as vestes preparadas. Nós precisamos a cada momento estar esperando a volta do noivo. Aí o professor pode ler com seus alunos lá em Mateus, fazer referência ao sermão profético das 10 virgens. O professor vai poder ler e fazer referência à igreja, porque nós temos a igreja visível e a igreja invisível. Aqui fala assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então aqui nós estamos diante do quê?
as 10 eram virgens. Então aqui nós temos a igreja visível, que é a igreja que nós estamos vendo, mas a igreja invisível é o conjunto dos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. São essas virgens aqui prudentes que um dia vão se encontrar com Cristo, não importa a denominação, mas aquelas virgens que são prudentes, que têm azeite em suas lâmpadas, um dia vão se encontrar com Cristo. E lá em Apocalipse, na versão NVI, diz assim, Apocalipse 19, 7, diz: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Então aqui, para permanecer sendo a igreja do Deus vivo, a noiva precisa estar pronta, precisa estar preparada, precisa se manter alicerçada na palavra de Deus, precisa viver o evangelho do Senhor. E assim o professor pode ir fazendo menção a vários nomes, olha, noiva de Cristo, corpo de Cristo, nós somos corpo, nós fazemos parte, nós somos cada um membro integrante do corpo de Cristo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A igreja de Cristo é a casa do Deus vivo. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Aí o professor pode ler, falar e perguntar para os irmãos: tem mais algum nome de igreja que vocês podem mencionar? Podem ler as referências. Aí o professor vai fazer aqui nessa sugestão de método que está na lição e também no primeiro ponto que traz algumas referências. Então essa primeira dinâmica, o professor vai demonstrar para os seus alunos o quanto esses nomes, esses títulos da Igreja de Cristo são importantes e o quanto nós temos a responsabilidade de mantermos-nos preparados e o quanto nós temos a responsabilidade de sermos e continuarmos sendo a Igreja do Deus vivo, porque Ele é santo e Ele virá nos buscar. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja, de um dia nos encontrarmos com Ele. Aí o professor pode ler em Timóteo, que faz parte da leitura, 1 Timóteo 3 e o versículo 15, que fala: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E falando em coluna e firmeza da verdade, nós vamos entrar na segunda dinâmica, que o professor vai falar sobre a igreja ser alicerçada. Aí o professor, na segunda dinâmica, vai fazer referência exatamente a isso, sobre a igreja ser a coluna e a firmeza da verdade. Aí o professor vai perguntar para os seus alunos: para que serve uma coluna? Quando se vai construir uma casa, para que serve a estrutura? E nós sabemos que a igreja de Cristo é firmada. Lá em Mateus nós temos que o Senhor Jesus, ele falou para Pedro: na verdade digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele falando dele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas hoje em dia, por que a igreja precisa continuar sendo a igreja do Deus vivo? Porque hoje em dia nós estamos vendo aí muitas heresias, muitas informações, e aqui vai falar sobre a verdade. Hoje em dia, na cultura que nós estamos vivendo, no século que nós estamos vivendo no relativismo, nós estamos vivendo diante de muitas culturas, ideologias, o que ele entende hoje como sendo válido, amanhã não é, e nós vivemos numa instabilidade onde as pessoas não têm certeza de nada, é tudo volátil, é tudo muito de acordo com o pensamento, é tudo relativo, mas nós sabemos que a igreja ela precisa estar alicerçada na verdade. E quando ela está alicerçada na verdade, ela continua de pé. Porque Jesus Cristo, ele falou que Ele é. E a igreja que tem Cristo como base. Aí o professor vai pegar O professor pode pegar várias caixinhas de fósforo para representar o alicerce. Aqui vai representar a estrutura. A estrutura e a base do que a igreja está firmada. Aqui vai representar Jesus Cristo, essa caixinha de fósforo. Vai representar Jesus Cristo
sendo a base da igreja. E aqui vai representar a igreja que não está firmada em Cristo, muitas vezes até brilhosa ou aparentemente com boa estrutura, mas não tem fundamento algum. Aí aqui é uma tampinha de um perfume que eu peguei, mas se o professor quiser pegar outra caixinha de fósforo também pode ser. Mas aí o que o professor vai demonstrar? O professor vai falar assim, olha, aqui ó, a igreja que não está alicerçada em Cristo, como Jesus Cristo disse, que ele era a pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aqui ó, quando a igreja tenta se fundamentar em si mesma, quando permite que as heresias, olha, nada segura. Aí o professor pede para o aluno tentar colocar aqui, ó, em pé. Não consegue. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem firmeza. São ventos de doutrina, cada hora uma coisa. A pessoa concorda com tudo, aí vem algo hoje, amanhã, não fica de pé. Não tem base, não tem estrutura. Agora, a igreja que é firmada e alicerçada em Cristo, ela continua de pé. Ela mantém a palavra do Senhor como a base, ó. Aqui é a igreja de Cristo. Porque lá em Mateus nós temos porque lá em Mateus nós temos do 16, do 13 ao 19, mas eu vou ler apenas o 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja que está alicerçada em Cristo, ela permanecerá até o fim. Então, que possamos nos manter firmes na palavra do Senhor, proclamando o Evangelho que é Cristo, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que é capaz de transformar qualquer vida e fazer uma mudança, fazer uma limpeza. Então, essas são as duas dinâmicas. E aqui, ó, ficou em pé porque eu coloquei dentro da caixa um pedacinho de imã para que as moedas conseguissem ficar de pé, porque aqui não vai ficar, mas colocando na imã, a moeda consegue ficar de pé. Então, essas são as duas dinâmicas, espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe grandemente a todos e boa aula, e que possamos permanecer em Cristo. Deus abençoe.